Fala pessoal, mais uma semana, mais um vídeo aqui no meu canal. Eu que sou o João Brinkman, professor de Educação Física. A minha formação é na área de Biológicas e por esses motivos eu gosto de falar sobre o exercício físico, sobre os esportes, a fisiologia do exercício, enfim, eu gosto de ciência. E a ideia aqui do canal é de falar sobre esses assuntos que envolvem, então, principalmente a fisiologia do exercício. O assunto principal do vídeo de hoje vai ser o de uma aparente inteligência central de autopreservação do nosso organismo. Então, antes de partir para esse tema propriamente dito, apenas gostaria aqui de lembrar que já são 300 inscritos aqui no canal. Então, meu muito obrigado a você que já se inscreveu e a você que também pretende se inscrever aqui no canal. Afinal de contas, já são 300 inscritos e é um número bastante interessante. São 300 de pessoas que têm interesses, por algum motivo, aí, semelhantes aos meus. Me fez lembrar quando um amigo meu, chamado Cavinato, e eu organizamos esse livro aqui pela editora Ateneu. Olha só o nome, ó, Métodos de Análise e Bioquímica em Biodinâmica do Exercício. Reparem que é um nome assim, não muito comercial, né? Uma coisa bastante específica. E aí quando a gente fez, eu até fiquei me perguntando, poxa, será que alguém vai querer comprar um livro com esse nome? Porque é uma coisa tão específica. Mas assim, com certeza, tem várias centenas de pessoas que compraram, porque a primeira edição esgotou. Então, assim, por mais específico que seja um assunto, é interessante que tem muita gente por aí, e aí com certeza várias delas têm interesses também semelhantes aos meus e aos dessas pessoas que já se inscreveram aqui no canal. Enfim, e não é muito assim a quantidade, é também a qualidade dessas pessoas que se interessam aqui pelos mesmos assuntos, visto que desses 300 inscritos aí, tem pessoas que assistem sempre os vídeos e que mandam mensagens. Então esses desdobramentos realizados a partir desses vídeos que eu faço são muito interessantes, porque eu faço os vídeos, aí tem gente que manda mensagem, tem gente que manda perguntas, e isso aí gera um monte de interações que são bastante interessantes. Enfim, e a você aí que por algum motivo ainda não se inscreveu, se inscreva então aí, aproveite aí. Tem algum botão aí embaixo para que você faça isso. E aí você facilita o recebimento dos vídeos. Eu faço um por semana. Enfim, passada essa introdução aí, então vamos ao que é o assunto do dia, que é então essa aparente inteligência central de autopreservação do organismo. Então o organismo, assim, é lógico que é muito interessante. Visto que eu, por exemplo, sempre estudei o funcionamento do organismo, né? Aliás, a fisiologia ela versa sobre isso, o funcionamento dos organismos vivos, e no caso da fisiologia do exercício, então as adaptações decorrentes do esforço físico feito de forma única e também sistemática, enfim. Então, em estudos pregressos aí, feitos por mim, com outros colegas, professores, alunos, amigos, a gente já observou, por exemplo, que numa atividade, por exemplo, como o futebol, há uma alternância de esforços, onde mesmo que o indivíduo não fique pensando nisso, ele faz de uma tal maneira essa mescla entre maiores e menores intensidades, de tal forma que ele acaba por conseguir realizar toda a atividade, leve ela o tempo que levar. 20 minutos, 40 minutos, 2 horas. No futebol recreativo aos finais de semana tem eventos aí que duram horas e horas e a pessoa consegue jogar aquele tempo todo, mas logicamente que dosando a intensidade, não é? Ou a alternância de intensidades de tal forma que ela consiga realmente levar aquela atividade do início ao fim. Então isso mesmo que a pessoa não fique pensando nisso, porque o organismo aparentemente ele faz a coisa acontecer de uma tal forma que isso então se torna possível. Então ele tem essa inteligência central, como também, por exemplo, se fôssemos pensar assim, do ponto de vista do organismo, por ele nós ficaríamos deitados no sofá o dia inteiro, para que nós pudéssemos então conservar a energia, para que quando ela seja necessária, então nós tenhamos
ela é armazenada e disponível para utilização. Então, por isso que também é importante nós nos forçarmos a fazermos as atividades físicas, para que então nós nos adaptemos a esses esforços diferentes aí no nosso cotidiano, e eles deixem de ser um desafio à manutenção da nossa homeostase, assim, passe a fazer parte da nossa rotina, não é mesmo? Então, tem essa questão também, não é, do nosso organismo querer conservar a energia. E tem ainda uma outra questão, que é a seguinte: o nosso corpo, ele costuma apresentar sinais ou sintomas que nos levem de alguma forma, consciente ou inconscientemente, a nos preservar ou a preservar a nossa vida. Então, assim, mesmo que nós tentemos fazer uma atividade que seja, vamos dizer assim, muito forte, ele não nos deixa, pelo menos na maior parte das vezes, exceder aquele ponto a partir do qual aquilo seria tão prejudicial que pudesse inclusive levar à nossa morte. Então, assim, é muito comum durante um esforço grande, né, muito intenso, ou após um esforço bastante intenso, que o nosso corpo apresente dor, ou que alguma coisa aconteça que leve à fadiga, algum motivo neural, ou algum motivo humoral, algum motivo relacionado à energia, à hidratação, alguma coisa acontece para que nós entremos num processo de fadiga e que nós então não consigamos manter as contrações musculares, e aí nós tenhamos que parar de fazer determinado exercício. Então o nosso corpo ele faz isso, mesmo que nós então quiséssemos fazer uma corrida como o Forrest Gump, por exemplo, para quem assistiu o filme, que correu 3 anos sem parar, a gente acaba não conseguindo fazer esse exercício em excesso, porque o corpo então ele dá um jeito de fazer a gente parar aquele exercício. Inclusive é muito inteligente da parte de quem faz exercícios sistematicamente observar esses sinais e sintomas que o corpo apresenta. Então, assim, antes de mais nada, não é o que são sinais e sintomas? Então, os sinais têm relação com coisas que nós conseguimos ver no corpo. Por exemplo, alguma parte que esteja inchada ou que esteja avermelhada, você consegue ver, é um sinal. Já os sintomas têm relação então com algo que o indivíduo sente. E aí então ele tem que relatar que ele está sentindo aquilo, porque só de ver você não consegue saber. Aliás, teve uma oportunidade assim que eu achei engraçada, que eu até perguntei numa prova a diferença entre sinais e sintomas, e aí teve algum aluno que respondeu que os sintomas tinham a ver com alguma coisa que a gente sentia e os sinais tinham a ver com uma premonição, alguma coisa que, assim, alguma percepção de que alguma coisa ia acontecer, e na verdade não é nada disso, né? Mas enfim, então o nosso corpo ele costuma apresentar sinais e sintomas que têm relação com o que nós fazemos conosco. Então, é muito comum, por exemplo, que indivíduos que se submetam a treinamentos excessivos, ou por falta de orientação, ou por um excesso de gana ali, de ganhos, mas geralmente por falta de orientação ou falta de estudos, né? Porque até, se for pensar nisso, assim, o descanso ele faz parte do treinamento. Então, uma pessoa que treina bastante, que pretende melhorar bastante, obviamente, só se melhora quando se descansa. Então, assim, a pessoa tem que priorizar um sono de qualidade, ou então as pausas entre os diferentes estímulos. Quanto mais fortes são os estímulos, maiores devem ser as pausas. Enfim, tem a questão da individualidade biológica, da periodização em si, tem muitas questões, mas obviamente o descanso ele é muito importante. Então, tem pessoas que acabam não descansando adequadamente, ou não priorizam o sono, tem uma má qualidade do sono, e com estímulos fortes, sucessivos, a pessoa pode chegar a um quadro de supertreinamento. Em inglês disse overtraining, em português supertreinamento. Mas esse supertreinamento, assim, via de regra, ele vem acompanhado de vários sinais e sintomas. Então a pessoa ela sente dor, ou ela fica muito irritada, ou ela fica com muito sono, ou sem sono nenhum, enfim, com muita fome, ou sem fome nenhuma, mas assim, alguma coisa acontece. Então, o corpo ele apresenta, de alguma maneira, para o indivíduo que algo não está indo bem,
quem é inteligente faz o quê? Observa esses sinais e sintomas e tenta fazer algo a respeito. Mas há aqueles que passam por cima desses sinais e sintomas. E aí podem chegar a quadros assim de lesões ou de problemas que inclusive levem a sequelas, inclusive, né? Ou até mesmo a morte. Então é muito importante que nós observemos esses sinais e sintomas, porque nós não podemos deixar a nossa preservação pura e simplesmente a cargo dessa aparente inteligência central de autopreservação do organismo. Então, assim, embora ela realmente exista, nós precisamos conscientemente e voluntariamente procurar fazer o que é o certo, o que geralmente vem aí atrelado a uma prática bem orientada, ou uma prática executada por quem efetivamente estude. E até uma das ideias de fazer esses vídeos aqui é ajudar as pessoas, no geral, a executarem as suas atividades assim da forma mais segura e eficaz possível, não é verdade? Porque assim, quando se trata de exercício físico, embora seja algo no geral benéfico, assim, existe uma grande chance de dar errado, ou de ser mais prejudicial do que benéfico, dependendo da forma como for feito, por quem for feito, onde for feito, quando for feito, enfim, tem várias variáveis aí. Hoje em dia, inclusive, com essa questão da pandemia, tem questões atreladas a se devemos ou não fazer atividades com máscara, sem máscara, enfim, muito louco isso, né? Então, enfim, o assunto de hoje, então, era relacionado a essa questão. Há uma inteligência central de autopreservação do nosso organismo e nós, se formos inteligentes, colaboramos com o nosso organismo, planejando como devem ser as nossas atividades, ou recebendo orientações de quem entende para que elas sejam, com certeza, benéficas. O nosso organismo, no geral, tenta ajudar a gente, nos prevenindo aí de execuções assim que seriam extremas ou algo que fizesse mal. Mas isso não nos exime da responsabilidade de fazermos tudo com segurança e consciência e de forma orientada. Tá bom? Então essa era a mensagem. Mais uma vez aí a você que ainda não se inscreveu, então, embora eu esteja feliz aí com os 300 inscritos, eu devo lembrar que a meta é a de 1000 inscritos, então rumo aos 1000 inscritos, então se inscreva aí, deixa o seu joinha aí, repassa o vídeo no WhatsApp para os amigos, principalmente se tiver alguém da educação física, então me ajuda aí a disseminar os vídeos, tá bom? E é isso, uma ótima semana e até a semana que vem.